Bom dia, nono ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre pronomes relativos. Observe o anúncio a seguir. Hoje você pratica um pequeno gesto que se transformará em algo maior amanhã. Nós observamos neste anúncio um período composto ou duas orações, porque possui dois verbos. E o que está interligando essas duas orações? Se você disse que é o pronome relativo que, está correto. Veja, hoje você pratica um pequeno gesto que, repare que este que está se referindo ao substantivo gesto. Ele não foi repetido novamente para dar mais coesão à nossa língua portuguesa e ele substitui o substantivo gesto. Então, que se transformará em algo maior amanhã. O que se transformará em algo maior amanhã? O pequeno gesto. Então, este que é denominado na nossa língua portuguesa em pronome relativo. Então, sintetizando, a palavra que exerce, no exemplo que eu acabei de citar, a função de pronome relativo. Esses pronomes referem-se a outros termos já empregados nas frases, evitando a repetição desnecessária e melhorando a coesão textual. Então, vocês puderam observar que o que substitui uma expressão, um substantivo anterior. Nós temos aqui alguns outros exemplos de pronomes relativos. Veja, na primeira coluna, quem, o qual e as variáveis no plural, cujo, cuja e suas variáveis no plural, quanto, onde, aonde e de onde. Todos eles também são pronomes relativos porque podem substituir um substantivo, uma palavra anterior. Pode referir-se a pessoas ou coisas, a seres personificados, a qualquer substantivo indicando posse, a qualquer lugar, ok? Há pronomes indefinidos. Então, esses são alguns tipos de pronomes relativos. Nós temos aqui um exemplo que a palavra planeta, ela é chamada de antecedente. Por quê? Porque logo depois vem um pronome relativo. Esse é o planeta em que eu quero viver. Ou seja, está substituindo o pronome relativo, o antecedente planeta. Eu não preciso escrevê-lo novamente, porque o meu que, ele está ali para poder significar o substantivo planeta. Temos aqui, então, o conectivo que pode exercer essa função e outras, mas nós estamos vendo primeiramente essa. E para saber se o termo está sendo empregado como pronome relativo, basta nós verificarmos essa substituição por o qual. Então veja, no primeiro exemplo, você sabia que ele é o novo diretor do projeto? Repare que este que não é um pronome relativo, não conseguimos fazer a substituição. Logo, não se trata de um pronome relativo, e sim uma conjunção integrante que mais para frente nós veremos sobre isso. E no exemplo 2, nós podemos observar que podemos substituir. Esse é o novo projeto de que lhe falei. Esse é o novo projeto do qual lhe falei. Trata-se então de um pronome relativo. Então, toda vez que eu puder substituir o pronome relativo pelo o qual ou as quais, eu vou estar ali com o meu pronome relativo. Por fim, é preciso ficar atento às necessidades de inserirmos uma preposição antes do pronome relativo. Vai existir casos em que precisaremos colocar uma preposição. Veja alguns exemplos. No exemplo 1, o pronome em que, o que tem uma preposição em. Quem vive, vive em algum lugar. Então, o planeta em que vivemos precisa de cuidados. No exemplo 2, o projeto do qual lhe falei já está em andamento.
Quem fala, fala de algo, por isso a preposição do. E no exemplo 3, aquele homem com quem conversei está interessado em ajudar. Quem conversa, conversa com alguém. Então, vocês perceberam que precisa de uma preposição aí para poder ter uma coesão no texto. Muito bem. Vamos aos exercícios? Eu tenho 2 exercícios. O primeiro, um pequeno texto que eu vou ler. Diz assim: um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para conhecer o calor, e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos. E não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Na frase que nos faz professores e doutores do que não vimos, o pronome destacado retoma a expressão antecedente. Para lugares, o mundo, um homem, essa arrogância, como o imaginamos. Repare a oração novamente. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo. Repare que esse que está se referindo a qual expressão? Se você disse essa arrogância, está correto. O que está se referindo ao antecedente arrogância. Então, letra D. Número 19. No período, um homem precisa viajar para lugares que não conhece. A palavra que exerce a função de pronome relativo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E qual é a justificativa? A justificativa é que ele está substituindo a expressão lugares. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, ou seja, lugares esses que ele não conhece. Então, é verdadeiro, ele está fazendo a função de pronome relativo. Bem, turma, acabamos aqui a nossa videoaula. Eu vou disponibilizar para vocês os exercícios e alguns links extras para vocês estudarem essa matéria. Abraços afetuosos em todos e saúde também.